Muito bem, amados e queridos irmãos aqui do canal Vaso para a Honra, nós estamos voltando com esses vídeos de resenha, de análise de livro cristão, e nós estamos aqui seguindo a sequência aqui dessa edição especial da editora Thomas Nelson, do autor C.S. Lewis, aqui o livro Milagres, tá bom? É esse azulzinho, borda azul, tá aqui a lombada dele, a estrutura do livro, em relevo. Maravilhoso, tá? Muito bonito. E tem aqui o desenho dos peixinhos, pães e os peixes, falando, ilustrando aquilo que o livro se trata, tá certo? Então esse é o livro 12 de 22, já tem 22 dessa coleção aqui, no momento que eu falo, não sei se vai surgir mais, mas nós vamos aos poucos trazendo aqui no canal a análise de cada livro dessa coleção do C.S. Lewis, tá? Então estamos aqui, é o 12º do canal, o livro Milagres da editora Thomas Nelson do C.S. Lewis, tá bom? Vou pegar aqui um café, vou fazer essa resenha um pouquinho mais descontraído. Servido aí um café. Esse momento que eu gravo o vídeo, nós estamos na parte da manhã agora, e aqui eu molho o bico aqui e vou falando com vocês a respeito desse livro. Bom, esse livro, ele segue aquela sequência que eu já havia até previsto quando eu fiz as primeiras resenhas dessa coleção dos livros do C.S. Lewis, tá? Ele vai tratar novamente, esse assunto sempre vai voltar na literatura do C.S. Lewis, que é a respeito do ateísmo, né? Então ele sempre vai estar falando, ele sempre vai estar colocando ou refutando as bases do ateísmo, né? Porque o ateísmo tem as suas bases ali, tá certo? Então, ele vai aqui nesta literatura, primeiramente, os primeiros capítulos, os primeiros 6, primeiros 7 capítulos, ele vai questionar, ele vai explicar e questionar e depois refutar todos os argumentos de um grupo que ele vai chamar de naturalista, que nada mais é aquelas pessoas que acreditam que a natureza é tudo decorre de um curso natural e isso não pode ser interrompido, isso não pode ser mudado, não existe nenhum fator exterior que venha mudar esse ciclo que a naturalista chama de natureza, né? A natureza. Então eles acreditam que a natureza é tudo, nada pode alterar o curso dessa natureza e ele vai então refutar essas bases. Como eu disse, né, nas primeiras resenhas de livros do C.S. Lewis, eu falei ali, né? Deixa eu tomar um gole no café. Eu falei ali, por exemplo, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai refutar de uma maneira mais superficial, mas vai refutar algumas bases do ateísmo, e principalmente no livro Abolição do Homem, ele vai refutar aí uma das bases aí do ateísmo. E aqui não é diferente nessa literatura, né, do C.S. Lewis, o Milagres, então ele vai refutar essas bases. Então, dentro desse aspecto, ele vai falar sobre esses naturalistas, explicar o que é a crença naturalista e refutá-las, tá? Então ele vai questionar e vai provar se é possível acontecimentos fora da ordem natural, fora da natureza, não importa se esses acontecimentos são de ordem espiritual ou se eles são de ordem material, mas que eles vão assim ser motivados ou entrar dentro desse ciclo por fatores externos, ou que vai quebrar esse ciclo natural. Então ele vai falar sobre isso. Um ponto importante é que os naturalistas, as pessoas que creem só na natureza, as pessoas que não acreditam em Deus, que Deus não existe Deus, não existe uma força, não existe nenhum fator externo que interfira no mundo material, né, nas leis do universo. Ele vai falar que esses naturalistas eles vão enfrentar dois dilemas. O primeiro deles é a questão do livre-arbítrio. O C.S. Lewis vai falar como é que fica o livre-arbítrio. Se tudo segue um ciclo natural, não pode ser interrompido, se tudo está ali pré-determinado pela natureza para acontecer e os acontecimentos são sequenciais em todos os aspectos. Então, como que fica o livre-arbítrio? Como que fica a questão da escolha, né? Porque o ser humano, a humanidade é dotada de raciocínio, é dotada de razão, é isso que ele vai falar, esse é o segundo dilema. Mas como é que fica o livre-arbítrio? Então, né, não há livre-arbítrio. Até os reformadores reconheciam que havia um livre-arbítrio, né? Martinho Lutero não nega o livre-arbítrio, ele diz que o livre-arbítrio é um escravo do pecado, mas ele não nega o livre-arbítrio. Então como que fica? É um dilema que o naturalista tem que enfrentar.
E o segundo dilema que deriva desse é a questão do raciocínio e da razão. O raciocínio, os meus pensamentos, meus questionamentos, a mente humana, a razão humana, ela não se encaixa dentro desse ciclo, porque o homem imagina muitas coisas, o homem pensa muitas coisas, o homem, né, raciocina, não é uma coisa programada, é uma coisa livre. O nosso raciocínio é uma coisa livre, é uma coisa solta, é uma coisa que não está presa a essas leis do naturalismo. Então, ainda dentro dessa questão da razão e do raciocínio, C.S. Lewis vai dizer que elas não estão sujeitas a essa natureza, como eu já disse, mas que elas são produto de algo superior. Por exemplo, ele dá inúmeros exemplos, mas um exemplo mais claro, as construções, a engenharia civil, as construções modernas, a tecnologia. Ele vai falar de satélites sendo enviados para fora do planeta, né? Nada mais são que intervenções da razão humana sobre a natureza e não um produto natural do processo naturalista, entendeu? Então perceba, facilmente C.S. Lewis, com muita habilidade, até tem muita habilidade nessa questão de refutar o ateísmo. Para mim, talvez aí um dos maiores escritores aí nessa questão de apologia ao ateísmo. Então, isso é facilmente questionado, a maneira como o homem vive, a maneira como o homem constrói, como o homem evolui, como a tecnologia evolui, ela mesma ela foge, ela altera, ela está fora desse ciclo do naturalismo. E se as coisas, que o Lewis disse, se as coisas deveriam correr em um curso natural, não deveria haver prédios, não deveria haver satélites, não deveria haver tantas coisas que nós temos aí no nosso mundo moderno. Um outro ponto que ele vai dizer que essas leis da natureza, como por exemplo as leis da física, as leis da aritmética, as leis da biologia, ele vai dizer que elas somente descrevem acontecimentos, fatos e acontecimentos, porque os naturalistas, os ateus, as pessoas que creem só na natureza ou só na energia da natureza, elas vão usar como argumento essas leis. Mas essas leis, ele vai dizer que essas leis elas não criam esses fatos, elas não produzem acontecimentos, elas só descrevem. Vou dar alguns exemplos. Tem um objeto parado, esse livro aqui está parado aqui em cima da mesa. A lei da gravidade ela só descreve como funciona essas forças, né? Como que ela funciona. Mas o homem ele rompe essa gravidade, é um exemplo que eu estou dando. Então as leis só descrevem, elas não produzem acontecimentos, não produzem fatos. Elas só descrevem como acontecem esses fatos. Ele até dá um exemplo, eu lembrei agora, de você jogar uma moeda. Você jogar a moeda 1000 vezes, 1 milhão de vezes para cima uma moeda. Você não vai saber prever por essas leis, ou determinar por essas leis, quantas vezes a moeda vai cair, vai ser cara, vai ser coroa, e a posição exata de onde ela vai cair. Entendeu? Essas leis só vão descrever como aconteceu cada fenômeno, elas não podem prever. Ele vai dizer que a natureza não é tudo. Pelo contrário, ela é uma coisa criada, que é aquilo que nós sabemos, né? É uma coisa criada, é uma criação. Então ela está sujeita a algo superior. Então, mais para o final, bem mais depois do meio do livro para frente, ele vai começar a falar ele não vai falar dos milagres em si, ele vai destacar principalmente a questão da encarnação e da ressurreição. O Lewis ele vai usar muitos argumentos dos próprios filósofos gregos, dos filósofos contemporâneos, filósofos ingleses, poetas, né, escritores, para questionar os próprios argumentos dessas pessoas que são baseadas nesses mesmos filósofos. E ele não vai falar de milagres em si, ele vai somente questionar, vai jogar na mesa a questão de que se é possível acontecer uma coisa ou um fato que venha de fora desse ciclo da natureza. E ele até vai falar da questão do subnatural, de coisas, né, que ocorrem, mas sobrenatural, não são espirituais, dentro do natural, mas coisas que ocorrem, que está fora desse ciclo. Então, se essas coisas ocorrem, como eu dei o exemplo da moeda, como eu dei o exemplo desse arremessar o livro, da gravidade, poderia dar entre outros N exemplos, ele vai então questionar todas essas coisas. Então, se existem essas coisas de ordem subnatural, como ele categoriza, ele coloca, por que não pode existir coisas sobrenaturais? Porque se eu fujo à regra, né? Se algo externo, ainda que de ordem material, ela foge à regra do naturalismo, por que uma coisa de ordem espiritual não pode também? Então é isso que ele vai colocar na mesa, ele vai questionar se existe a probabilidade de acontecer fenômenos que não são naturais, né? É redundância, que são fenômenos de ordem aí
que não seguem esse ciclo da natureza. Mas ele não vai, você está achando que ele vai falar dos pães e peixes, ele não vai falar dos milagres da Bíblia em si, não é um estudo sobre os milagres da Bíblia. Até quando eu peguei esse livro eu supus que poderia ter alguma coisa do tipo, mas não. Ele vai falar, ele justamente é um livro, é um trabalho de apologética, de apologia a uma das bases ou algumas das bases do ateísmo, tá bom? Que Deus abençoe você, que você possa adquirir esse livro, o Azulzinho Milagres, C.S. Lewis, da editora Thomas Nelson, que eu gostei demais.